Eu iniciei as minhas funções na Proteção Civil, corria o ano de 2000, junho de 2000. Eu estava na altura a prestar serviço na Marinha de Guerra Portuguesa, como oficial de Marinha, e surge esta oportunidade de um concurso público em que eu concorri e fiquei selecionada. Portanto, comecei inicialmente a desempenhar funções no Gabinete de Relações Internacionais e Cooperação, onde me mantive durante algum tempo, até que em 2007 passei finalmente para a área das operações, onde me mantenho até agora. É uma sensação muito boa, mais do que uma oportunidade, eu acho que é um verdadeiro privilégio poder trabalhar nesta área. Não há dois dias iguais e é de facto uma área de intervenção onde nós sentimos que o trabalho que desenvolvemos tem um efeito muito prático no terreno, tem um efeito muito prático nas pessoas, sobretudo, e por isso acaba por ser muito gratificante pensar que mesmo às vezes com algum sacrifício, com grande esforço pessoal, familiar, é sempre um trabalho que estamos a fazer em prol de alguém, em prol de uma causa maior, e por isso a motivação é permanente e é para mim um grande orgulho poder fazer parte desta grande família que é a Proteção Civil. Foi exatamente no sismo do Peru, em 2007, agosto de 2007, pouco tempo depois de ter iniciado as minhas funções na área operacional, embora eu já tivesse uma ligação de alguma forma forte a esta questão das operações, sobretudo por via daquilo que era a participação da Autoridade Nacional de Proteção Civil nos trabalhos de implementação e criação do Mecanismo Europeu de Proteção Civil. Portanto, não era propriamente uma novidade. O mecanismo estava a dar, digamos, quase que ainda aos primeiros passos, foi das primeiras missões que se desenvolveu no terreno, portanto, corria o mês de agosto de 2007 e foi de facto uma experiência muito gratificante, porque uma coisa é nós trabalharmos em gabinete, uma coisa é trabalharmos em planeamento operacional, uma coisa é até participarmos numa série de exercícios, como foi aqui o caso, outra coisa é de facto ir para o terreno e enfrentar a nu, diria eu, uma situação real de sismo em que houve uma série de pessoas afetadas, em que houve infraestruturas afetadas e ver de facto como é que uma situação deste género pode ser de tal forma, digamos, grave e séria naquilo que é o funcionamento normal de uma sociedade. Esta missão no Peru teve duas vertentes, portanto, houve um pedido feito pelas autoridades peruanas, quer às Nações Unidas, quer ao Mecanismo Europeu de Proteção Civil, e no âmbito deste mecanismo, o pedido que foi feito para a assistência, sobretudo material, em termos de apoio de géneros, de bens, que fazia falta para, digamos, que fortalecer a capacidade de resposta na altura às populações sinistradas por parte das autoridades peruanas. Fruto desta ativação, o mecanismo contactou todos os Estados participantes neste mesmo mecanismo para averiguar e para aferir qual a possibilidade e a capacidade de resposta. Conforme faz parte dos procedimentos operacionais no âmbito deste mecanismo, paralelamente a este pedido de bens, foi acionada uma equipa de avaliação e reconhecimento. Estes acionamentos pressupõem uma consulta aos Estados-membros, aos Estados participantes no mecanismo, ou seja, eles elencam uma série de requisitos, de pré-requisitos e questionam os Estados que queiram eventualmente nomear peritos nacionais que são, digamos que, cedidos à Comissão Europeia para integrar estas missões. Portugal foi um dos países que respondeu positivamente a este apelo, indicou o meu nome e eu acabei por ser selecionada pelos serviços competentes da Comissão, na altura chamava-se o MIC, Monitoring and Information Center, hoje European Emergency Response Coordination Center, portanto o ERCC. Portanto, há uma evolução bastante significativa nesta capacidade de resposta por parte da União Europeia e, portanto, o MIC fez esta seleção e eu fui selecionada e integrei assim uma equipa na qual estavam integrados outros peritos, designadamente de Espanha, um perito espanhol que assumiu a função de team leader, uma perita da Áustria e também uma perita francesa, concretamente na área da emergência médica. Esteve também connosco uma outra portuguesa, uma colega nossa, que estava na altura a desempenhar funções como perita nacional destacada neste mesmo centro, no MIC, a nossa colega, Vera Goldschmidt, e portanto que integrou também a equipa como oficial de ligação do MIC junto desta equipa. Portanto, foi este conjunto de 5 pessoas que partiu para o Peru para, de alguma forma, digamos que apoiar as autoridades locais naquilo que era a avaliação das consequências e do impacto da emergência, do sismo em concreto, mas também para facilitar os trabalhos de coordenação caso houvesse assistência por parte da União Europeia, por parte dos países que integram este mecanismo e que nós no terreno poderíamos de alguma forma aliviar o peso das autoridades que caía nas autoridades peruanas, facilitando esta coordenação digamos, com a chegada de eventual equipamento, bens de auxílio.
Estas missões têm uma dupla vertente. Tem de facto uma componente muito forte em termos de terreno, uma componente operacional muito significativa, mas também tem um grande trabalho de gabinete, ou seja, tem um grande trabalho de secretária na perspectiva em que é necessário analisar, cruzar informação, avaliar todos os dados que são recolhidos no terreno, para que a informação possa ser, os dados possam passar a informação, digamos, e é esta informação que depois estas equipas partilham com as autoridades nacionais do país afetado e reportam também de volta para Bruxelas, para que Bruxelas possa depois partilhar esta informação com os respectivos países que integram o Mecanismo Europeu de Proteção Civil. Em concreto, na missão do Peru, foi obviamente necessário ir para o terreno, foi necessário ir visitar as áreas afetadas, fizemos deslocações bastante significativas na zona de Pisco, portanto a zona que tinha sido de facto mais afetada pelo sismo, embora a sede, digamos, dos trabalhos desta equipa tivessem sido em Lima, na capital, onde estávamos mais perto das autoridades nacionais competentes e responsáveis pela gestão daquela emergência, mas houve de facto muitas deslocações ao terreno e foram muito gratificantes, e só com estas deslocações é que foi possível perceber concretamente o que se estava a passar no terreno e que de forma é que aquelas localidades tinham sido afetadas pela emergência. Foi preciso avaliar qual o grau de destruição em termos do edificado, não uma avaliação técnica, não fomos fazer avaliação de infraestruturas, mas fomos perceber em concreto se havia condições ou não de as pessoas poderem rapidamente regressar às suas casas, ou se poderia prever uma permanência mais prolongada das pessoas enquanto deslocadas, portanto, porque isso iria garantir, ou melhor, iria conduzir a uma necessidade muito concreta em termos de capacidade de alojamento temporário. Foi preciso também avaliar a situação nos hospitais e nos centros de saúde, das vias de comunicação, portanto foi um trabalho de terreno muito expressivo que foi necessário fazer, e por isso esta equipa também integrava peritos com diferentes valências, não só na emergência médica, como também de gestão de emergência mais global, e tínhamos o perito espanhol, que é concretamente perito na área sismológica, portanto com capacidade para fazer uma avaliação mais técnica da situação no local. E foi o conjunto de todos estes dados, foram os vários relatórios que fomos fazendo, as várias visitas que efetuámos às áreas mais afetadas, que permitiu ir apoiando e, digamos que, facilitando esta cooperação com as autoridades peruanas. O contacto com as autoridades locais no Peru processou-se de forma muito positiva, portanto houve uma grande receptividade por parte das autoridades que estavam responsáveis pela gestão da emergência com a chegada desta equipa. Eles olharam para nós como de facto uma ferramenta de apoio que os poderia auxiliar e aliviar um pouco a carga naquilo que já era a gestão global de uma emergência desta dimensão e que acaba por ser bastante significativa, e portanto houve necessidade de criar pontes, criar aqui pontos de contacto, criar mecanismos, criar procedimentos de trabalho, de coordenação, para garantir que de facto não havia nem vazios por um lado, nem sobreposição relativamente àquilo que já estava a ser feito pelas equipas no terreno, porque é esta a função do mecanismo e a função em concreto destas equipas quando são projetadas para o terreno. Não é, digamos que, duplicar o trabalho que já está a ser feito, é tentar preencher espaços que estão vazios, espaços de auxílio e de cooperação que podem ser, digamos que, preenchidos por estas equipas. E nesta medida foi um trabalho, eu penso que bem feito, porque esta coordenação foi permanente, nós não nos substituímos às autoridades locais, nunca, o objetivo é mesmo este, portanto, é apoiar e auxiliar no trabalho que está a ser feito. Foram eles que nos indicaram quais as áreas que gostariam de ser, que eles gostariam que fossem visitadas, que fossem avaliadas, foi isso que nós fizemos, portanto, todo o trabalho no terreno não foi feito nunca de forma autónoma, digamos que independente, foi feito sempre em coordenação e em estreita articulação com as autoridades locais que estavam responsáveis por aquela situação. E, portanto, nesta medida eu penso que foi um trabalho de simbiose muito bem conseguido. No fim, verificou-se que a necessidade de auxílio não era tão expressiva quanto aquilo que as primeiras informações faziam pressupor. Portanto, e nesta perspectiva foi importante a nossa ida para o terreno, porque evitou-se estar a ser encaminhado material por parte da Europa para o outro lado do mundo, literalmente, porque de facto as principais necessidades acabaram por ser supridas através dos acordos regionais e dos países vizinhos que estavam geograficamente muito mais próximos. Espanha, fruto da ligação histórica que tem
com aqueles países, acabou por ter também uma intervenção muito direta naquela emergência, mas acabou por se perceber que não era necessário um envio, digamos, em massa de auxílio, fruto desta avaliação que se conseguiu fazer no terreno. Portanto, e nessa perspectiva eu considero que foi importante o trabalho que fizemos em benefício das autoridades peruanas. Nós temos também procedimentos para isto. A Comissão Europeia tem inclusive um memorando de entendimento com a OCHA, portanto o Gabinete das Nações Unidas para a Coordenação dos Assuntos Humanitários, em que grosso modo, o que está acordado é que dentro da União Europeia as intervenções do mecanismo são feitas, digamos, de forma mais autónoma, portanto é a Comissão Europeia, é o mecanismo que coordena estas intervenções. Fora da União Europeia, as equipas que estão a intervir ao abrir, portanto, debaixo do chapéu da União Europeia, colocam-se sob coordenação global do esforço das Nações Unidas. E tem funcionado, tem corrido muito bem. Esse esforço também foi levado a efeito, portanto, por ocasião do sismo do Peru, portanto havia uma equipa das Nações Unidas no terreno com a qual a nossa equipa também se coordenou. E daí o papel importante, neste caso, do oficial de ligação de Bruxelas, que integra esta equipa e que normalmente, embora possa ter também outras funções, se ocupou mais desta articulação de cariz mais institucional com as outras entidades e, neste caso em concreto, com as Nações Unidas, mais uma vez para garantir o mesmo, ou seja, para evitar sobreposições e para conseguirmos que a todo momento o nosso trabalho fizesse parte de um esforço maior, de um esforço coletivo que estava a ser desenvolvido pelas Nações Unidas, organização que inclusive era responsável pela coordenação com as suas próprias agências que também estavam presentes no local e que apoiaram o esforço de resposta. Portanto, é de facto um desafio importante. E é importante que estas equipas, quando vão para o terreno, tenham esta noção, ou seja, não é só o trabalho operacional, não é só, como se costuma dizer, as botas no chão. Nós temos um perito europeu muito reconhecido nesta área que costuma dizer que no limite estas equipas poderão ir para um cenário de inundação e a única água que vêem é a água que está no copo em frente, à sua frente numa sala de reuniões. E isto, de facto, pode acontecer. Há uma componente enorme de coordenação institucional, de coordenação com as restantes entidades que tem a todo momento que ser garantida. E eu aproveitava para dizer que o mecanismo tem já há vários anos um programa de formação integrado, muito exaustivo, que abarca várias áreas, não só a componente mais operacional, a componente de avaliação e reconhecimento, mas também muito esta questão da coordenação institucional. Saber quem são os nossos parceiros, saber quem é que coordena a todo momento, saber quais os mecanismos de coordenação e até às vezes de interação diplomática que é importante desenvolver no terreno. Portanto, são missões, eu diria, multifacetadas, em que temos que ter peritos capazes de abarcar todas estas funções, desde a avaliação no terreno, desde a intervenção mais operacional, não no resgate, portanto estas equipas não fazem este tipo de missões, mas podem ter que ir ao terreno, como já referi, mas também esta componente mais de gabinete, mais de backstage, que na prática é o que dá o sustento institucional àquilo que estas equipas fazem no terreno. Este programa de formação e, digamos, de certificação de peritos iniciou-se já há cerca de quase 15 anos. Portanto, temos já um vasto caminho percorrido neste sentido. E nós, hoje em dia, o país, em concreto a Proteção Civil Nacional, tem já perto de uma centena de peritos que iniciaram, alguns já completaram na sua totalidade, esta formação no quadro do Mecanismo Europeu de Proteção Civil. Portanto, estes peritos, na prática, recebem formação, uma formação que é gradual, que se inicia com um curso inicial e que termina no limite com um curso de coordenação global no que diz respeito a estas intervenções e digamos que vão estando, à medida que vão progredindo nesta caminhada formativa, vão estando habilitados a integrar estas missões de coordenação da União Europeia que são, digamos, mobilizadas para o terreno, em diferentes funções e dependendo do seu nível de formação. Para ser team leader de uma missão destas, é importante que já tenha havido experiência prévia numa ou várias missões anteriores e é preciso já ter completado, na sua grande maioria, o programa de formação. O que a União Europeia espera de nós é que o país participe nestas missões, que vá nomeando peritos. Muitas das vezes podemos fazer nomeações
cujos peritos acabam por não ser selecionados, mas isto é um risco assumido. Portanto, quantas mais nomeações fizermos, mais hipóteses temos de ir conseguindo integrar elementos nestas missões. Já temos alguns elementos que participaram em missões desta natureza, não fui só eu, portanto eu própria, vários outros elementos, quer da FEB, quer da própria estrutura da autoridade, da estrutura operacional da ANPC, que têm participado nestas missões, não só em missões reais, mas também em missões de exercício, onde se vai ganhando também algum traquejo e digamos que alguma capacidade de intervenção. E, no fundo, é isto. Há um investimento grande que está a ser feito por parte da União Europeia neste processo de certificação, neste processo de validação dos peritos nacionais, e eu penso que Portugal tem estado muito ativo, esteve sempre muito ativo, não só naquilo que foi a criação do Mecanismo Europeu de Proteção Civil, mas depois também naquilo que é, digamos, que a resposta que temos dado aos consecutivos apelos que são feitos de cada vez que existe uma emergência. É o caso do Peru, tivemos recentemente no Chile, com uma missão da Força Especial de Bombeiros, participámos numa daquelas que foi, eu diria, das maiores e mais complexas missões que a União Europeia já projetou, que foi a seguir ao sismo do Haiti, onde morreram mais de 200 mil pessoas, num esforço enorme, não só de assistência humanitária, mas também de socorro propriamente dito, e onde Portugal também, mais uma vez, esteve presente. E, portanto, eu penso que se tem criado aqui um trabalho bastante positivo e que dá frutos. Dá frutos porque tudo aquilo que nós vamos aprender numa missão destas são experiências, são ganhos que trazemos para o trabalho que fazemos aqui no dia-a-dia. E, portanto, eu penso que ambos os lados ganham, e ganham muito. Toda a experiência que ganhei em termos da intervenção que fiz e da participação que tive nesta missão do Peru acabou por ser muito válida, não propriamente em operações aqui, porque felizmente Portugal nos últimos anos não se debateu com uma situação deste género, uma situação de sismo. Temos obviamente vários sismos, quase que diariamente, mas que não têm expressão e não têm qualquer impacto operacional, mas todo o trabalho que a Autoridade Nacional tem feito em termos de planeamento de emergência e também em termos de planeamento operacional, que é um trabalho importante, não só no plano de emergência de risco sísmico para a área metropolitana de Lisboa, mas também para a zona do Algarve, todas as diretivas operacionais que têm contemplado de alguma forma esta matéria, foram áreas onde eu participei e onde os ensinamentos desta missão estiveram muito presentes e me ajudaram a ter uma visão muito mais real de alguém que já teve, digamos, numa situação de sismo. Porque, como digo, é diferente o trabalho de secretária, é diferente o trabalho de gabinete do trabalho que é feito numa situação de sinistro real. Nos exercícios que fizemos também em 2008, 2009, um deles inclusive é de natureza internacional, portanto o PT Quake 2009, foi uma ocasião onde me foram muito úteis os ensinamentos e toda a experiência que trouxe comigo do Peru. Portanto, eu recordo esta experiência como uma experiência fundamental para aquilo que tem sido a minha missão e a minha função, as minhas funções no âmbito da estrutura operacional da Autoridade Nacional de Proteção Civil. Em termos pessoais também, porque assistimos a situações, não diria dramáticas, mas de algum desespero, de pessoas que tinham sido diretamente afetadas por esta missão, por esta emergência, crianças, populações mais vulneráveis, e são situações que marcam sempre e que nos colocam, digamos, mais atentos, não enquanto operacionais, mas também enquanto cidadãos. Porque os operacionais, os bombeiros, polícia, GNR, os médicos, os operacionais da Proteção Civil, antes de o serem, são cidadãos. E todos nós, enquanto cidadãos, temos também um papel importantíssimo a desempenhar nesta matéria e temos que ter noção que o socorro começa em nós, enquanto cidadãos. E por isso, tudo aquilo a que eu assisti no Peru, o papel que a sociedade tem e que nós temos, nós cidadãos, enquanto parte desta sociedade, é absolutamente fundamental e muitas das vezes pode fazer a diferença.